Fala, nação rubro-negra! Flausquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso Mengão que venceu o primeiro confronto da Copa Intercontinental contra o time do Cruz Azul do México, lá em Doha. Mengão que agora terá pela frente os egípcios. Flamengo vai enfrentar agora o Pirâmides do Egito no próximo sábado. Jogo importantíssimo para o nosso Mengão, podendo até agora ter aí a presença do atacante Pedro. O Pedro treinou, provavelmente vai ficar à disposição do técnico Filipe Luís para esse confronto. E aí é lógico, né? Vai ter aí um tempo de pegar ritmo, quem sabe, para uma eventual final contra o time do PSG. Vamos aqui acompanhar, galera, o que a imprensa esportiva analisou, né, sobre esse primeiro jogo do Flamengo e, lógico, projetando já o confronto contra o time do Pirâmides do Egito no próximo sábado. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa seu like aí para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A gente vai agora ao vivo a Doha, no Catar, conversar com Carlos Gil. O assunto agora é Mundial de Clubes, ou Intercontinental, como queiram. E o Carlos Gil está ao vivo conosco. Fala, Gil, bem-vindo. Tudo bem, Rizek? Obrigado. Abraço para você, para todo mundo que está aí no estúdio, PC, Júnior, Felipe Melo, a todo mundo que está em casa também. Aqui em Doha, a gente já está aí 15 para as 9 da noite, né? Hoje seria a sexta-feira deles, né? Hoje é quinta-feira, mas como nos países muçulmanos, a sexta-feira é um dia sagrado, um dia que remete ao descanso, como é o domingo, né, na cultura cristã, na cultura ocidental de modo geral. Hoje é o quintou dele, né? O que o nosso é o sextou, para eles é o quintou. Então a gente está numa área aqui central de Doha, que é o Souk, né, que tem muitos restaurantes, então tem muita gente, muito movimento, o povo aqui da cidade aproveitando essa noite de quinta-feira. Agora à tarde o Flamengo treinou e no início da noite o Pirâmides, no mesmo CT, né? É um espaço bem grande que dispõe de vários campos, não treinaram nos mesmos campos, mas no mesmo CT, no mesmo espaço. O treino do Flamengo foi apenas um treino de recuperação, regenerativo, né? Quem jogou os 90 minutos nem foi para o campo, ficou só na academia. Aqueles jogadores que ou entraram no decorrer da partida ou não participaram do jogo, esses sim foram para campo numa atividade comandada pelo técnico Filipe Luís. E a boa notícia para o torcedor rubro-negro foi a presença do Pedro nessa atividade. É claro que ainda sem aquela intensidade toda, né, de um treino de quem vai jogar, mas ele teve uma lesão chata, que é o músculo reto femoral, né, e está voltando, estava no banco, mas não podia entrar na partida contra o Cruz Azul, e há uma expectativa de que ele possa ser pelo menos relacionado no jogo de sábado contra o Pirâmides, quem sabe ter alguns minutos aí, mas o ideal mesmo seria, claro, o Flamengo se classificar e ele poder estar à disposição para a partida contra o Paris Saint-Germain na final. Nesse jogo que a FIFA chama, né, de Copa Challenger, que se a gente for traduzir seria algo como o desafiante, né, ou seja, o desafiante ao campeão europeu que é o PSG, mas que na prática é uma semifinal da Copa Intercontinental do Mundial de Clubes. O Flamengo tomou a decisão que pode até ter pego alguns torcedores de surpresa ou que pode parecer algum risco, né? Que foi a liberação do Matheus Cunha, que é o goleiro reserva. O filho dele vai nascer e ele foi liberado para voltar ao Brasil, para assistir ao parto e tá com a família, tá com a esposa. Com isso, o Flamengo fica apenas com 2 goleiros, o Rossi, que é o titular, e o Diogo Alves, que é da base. Foi o goleiro contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, na expectativa, óbvio, na esperança de que nada aconteça com o Rossi, porque o Diogo Alves vai ser o único goleiro no banco contra o Pirâmides. O Flamengo passando para a final, né, se isso acontecer, aí vai ser estudada a possibilidade de o Matheus Cunha ser trazido de volta aqui para o Catar para poder... Mas pelo menos para esse jogo de sábado o Flamengo vai ter apenas 2 goleiros. Bom, do outro lado, o Pirâmides, que é o representante da África, um time do Egito, é um time relativamente novo, até no cenário do futebol egípcio, mas com grande investimento financeiro, né, já treinou por aqui. Nós conversamos agora, no fim do treino, com 2 jogadores. Um é o Everton, que é brasileiro, tem 28 anos, ele fez base no São Paulo, depois foi jogar em alguns clubes da Europa. O último clube dele foi o Baník Ostrava, da República Tcheca, quando em julho foi contratado pelo Pirâmides. E aí, conversando com ele, ele diz que o time do Pirâmides é um time que é muito baseado na força defensiva, tem um técnico croata que gosta muito de fazer esse bloqueio defensivo, sabe da força ofensiva do Flamengo, e foi justamente sobre isso, sobre essas dificuldades que ele espera que o Flamengo tenha nesse confronto, que ele conversou conosco. Vamos ouvir então um pouquinho da palavra do Everton, jogador brasileiro do Pirâmides. Fisicamente, é um time muito forte,
que defende muito bem. O campeonato egípcio, por si só, não é fácil, é um campeonato muito físico. Então, acho que esse é o ponto forte do time. Todo cuidado é pouco, né? A gente sabe da qualidade, acho que eles nem tanto, mas ontem eles puderam assistir um pouco do jogo e sabe que o Flamengo é uma grande equipe. Desde quando eles ganharam a Libertadores, a gente vem conversando, eles vêm me perguntando e pronto. Eu sempre passo algumas coisas para eles, mas eles agora têm um pouco mais de noção do que é o Flamengo e da qualidade que eles são, né? طبعا حاجة كبيرة ليا ان انا هلعب في نادي مثل الاعلى موجود هناك فيه. كان والدي دايما يحكي لي عنه ان هو لعيب رائع، يعني لعيب كويس جدا ولعيب جامد. فكنت دايما بجيب الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب واتفرج عليه وكده. ومبسوط طبعا، مبسوط ان انا اقابل فرقته هناك. ان شاء الله نقدر نعمل معاهم حاجة ونقدر نطلع بالماتش ان شاء الله. Bom, esse segundo jogador que falou em árabe é o Mostafa Mohamed Zaki, mas ele é conhecido como Zico, porque o pai dele era um grande fã do Zico, que jogou no Flamengo, maior ídolo rubro-negro na seleção brasileira, fã daquela seleção brasileira dos anos 80, então ele até usa na camiseta dele, ele só não joga com a 10, ele é o número 30, ele é um meia atacante e ele joga com M de Mustafa e Zico, assim como se escreve no Brasil, Z-I-C-O. E ele até brincou dizendo, olha, eu faço muitos gols ali no campeonato egípcio, né? Sou um jogador que tem uma boa média de gols, mas bater falta igual o Zico, por exemplo, isso não dá, isso é só o Zico que faz. Então tem essa curiosidade aí do Flamengo enfrentar um jogador que leva o apelido do maior ídolo da história rubro-negra. Ele disse que está muito feliz com isso, com essa coincidência de poder jogar uma partida internacional. Aliás, é a primeira vez que o Pirâmides enfrenta um clube da América Latina. Vai ser esse jogo aqui da Intercontinental contra o Flamengo. A gente observou no jogo Flamengo e Cruz Azul, né? O jogo foi no Ahmad Bin Ali, o estádio de Copa do Mundo, que vai ser o palco do jogo de sábado e também da final. Um público muito reduzido, né? Acredito até que esse evento não tenha sido divulgado aqui no Catar como a Copa Árabe, que também está sendo disputada aqui, foi. Então a gente não vê andando pela cidade muitos cartazes, muitas informações sobre o Mundial, muito mais sobre a Copa Árabe. Agora há pouco mesmo a gente estava ouvindo aí os jogadores do Pirâmides, passou um grupo de torcedores da Jordânia. A Jordânia ainda está na disputa das quartas de final. A seleção do Egito estava disputando essa Copa Árabe, mas já foi eliminada. Então existia a expectativa de torcedores egípcios que vieram ver a seleção que pudessem ir também ir ao estádio, torcer para o Pirâmides, embora o Pirâmides seja um clube que não tem uma grande torcida. Ele é de uma cidade, ele foi fundado originalmente no interior, a 400 quilômetros do Cairo, depois ele se mudou para uma cidade que fica na metrópole. Mas os grandes do Egito são o Al-Ahly e o Zamalek. Esses são os clubes que dominam a torcida egípcia. O Pirâmides é um clube que tem um grande investimento financeiro, mas não tem uma grande torcida. Ainda assim, egípcios, né, e o povo aqui da região, que obviamente se identifica pelo idioma árabe, pela religião, a gente tem uma expectativa, e os organizadores também, de que nessa partida haja um público um pouco maior. O público de Flamengo e Cruz Azul foi de apenas 7 mil pessoas, no estádio de 45 mil. É claro que a gente entende, é muito distante. O Flamengo foi campeão tem 10, 11 dias, né, para se comprar um pacote turístico é muito caro, né? Um torcedor que já tinha viajado para ver uma final em Lima, por exemplo, e muitos que tinham ido aos Estados Unidos no meio do ano para ver a Copa do Mundo de Clubes, o mesmo se aplica ao Cruz Azul, embora o Cruz Azul tenha sido campeão da CONCACAF no meio do ano, mas é uma viagem longa também do México para cá. O fato é que o estádio estava bem longe de estar cheio, né, muito mais para vazio do que para uma ocupação média. Mas há uma expectativa de que o público seja um pouco maior em função dessa proximidade até cultural, né, do time do Egito com a região, com o Oriente Médio, com o Catar. E aí na final, sim, a expectativa dos organizadores é de que o Paris Saint-Germain, até por ter uma relação, né, financeira com o Catar, né, que são os proprietários do Paris Saint-Germain, em última análise, e, claro, todos os jogadores famosos que atuam no campeão europeu, que mobilize um pouco mais a torcida para que a gente tenha aí um público grande para assistir a essa partida final que vai acontecer no dia 17 entre o vencedor dessa Copa Challenger, Flamengo e Pirâmides do Egito, e o PSG, viu, Rizek? Obrigado, Gil. Grande abraço para você e até a próxima. A gente viu o tamanho da torcida do Al-Ahly algumas vezes. No Mundial, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, por exemplo, tinha mais torcedor do Al-Ahly que de torcida brasileira, quando, por exemplo, Palmeiras e Al-Ahly se enfrentaram em Nova Jersey, uma torcida gigante e apaixonada. O treinador do Pirâmides, ele é croata, atenção narradores, hein? Chama-se Krunoslav Hursic.
e ele falou para a FIFA sobre o jogo de sábado. Dá uma olhada. We watched yesterday this match, Cruz Azul against Flamengo. I know, I follow world football and I know a lot of things about Flamengo. One of the biggest, or maybe the biggest team in Brazil, with a lot of very high level quality of the players. They show yesterday that they can change the match. They can make reaction. They have a lot of solution on the bench. And I respect a lot of team of Flamengo, but in same moment I respect my team, and I expect one very, very tough game. It was small or big. Surprise for all the people in Africa. Miracle. I have to say like this, because we are one young team. Pyramids is a team who exists 8 years. Pyramids never be champion of Egypt, and we played second time in Champions League of Africa last season, and on the second time we won this competition. We won on one way that all the people who follow this competition can say that guy deserves this, and this is very important for me, for the club, for the guys, for the players, because we didn't win this competition. We played very good football. Our performance were on very high level, and we show that one young club can play very quality football with very good players. And on the end, I will repeat one more time, big surprise for all the people in Africa. But for us, it's not so big surprise, because we know that we worked very hard, very tough, and on the end. Eu adoro o Mundial para conhecer histórias dos clubes. Olha que história fascinante o jovem adversário do Flamengo tem a ostentar. E deve dar um nervosismo, Maestro. Vou rodar os melhores momentos da vitória de ontem. Deve dar um nervosismo você enfrentar o desconhecido, né? Uma coisa é você jogar contra times cujos atletas você conhece, enfrenta algumas vezes por ano, ou assiste constantemente pela televisão, sabe mais ou menos o que esperar. A outra é você jogar contra times que você não tem a menor ideia do que vai encontrar. Deve dar um nervosismo, e eu acho que isso ajuda a explicar o jogo travado de ontem entre um time mexicano e um brasileiro. A partir disso aí, naturalmente, quando você conhece, você pode montar a tua estratégia com uma certa antecedência, né? E muitas vezes, quando você tem um desconhecimento... É lógico que desconhecimento total, né? Hoje não existe, porque exatamente, com essa globalização tão grande, você tem a oportunidade, só é jogar num aplicativo desse que você consegue ver pelo menos algumas características, né? Algumas características tinhas, porque eu tive batendo papo com a galera da comissão técnica, eles tinham bastante informações a respeito do Cruz Azul. Só que uma coisa é você ter informação e outra coisa é você ver, como nós vimos no primeiro tempo, essa imposição desse time, né? De toque de bola, né? De rapidez, né? E com as suas deficiências, como mostrou exatamente, o goleiro não era o goleiro titular, o goleiro titular estava machucado, e o goleiro reserva, acho que é Gudinho o nome dele, ele tinha uma dificuldade muito grande na saída de bola. Você viu que não estava azeitado aquilo ali, que logo no começo do jogo, quando teve uma pressão do Flamengo lá em cima, ele conseguiu roubar 1 ou 2 bolas, até o cara tentar atravessar, o Piove tentar atravessar aquela bola que, beabá, né? Você não deve atravessar na tua área uma bola daquele tipo. Mas as dificuldades são grandes. Mas eu acredito que também já tenham procurado decifrar um pouco do Pirâmides o que é que fez para poder você ter a mínima ideia. Eu acho que você... É lógico que em função daquilo que o adversário faz, você não pode descaracterizar a sua equipe. Eu acho que isso vai ser difícil. O Flamengo hoje já tem uma forma de jogar... há bastante tempo, mais de 1 ano, a partir do momento que o Felipe assumiu o time. Precauções, né, se deve fazer. Procurar saber quem é, vamos dizer, a referência do time egípcio. Vai lá, bloqueia esse cara, tenta minimizar. Qual é a deficiência? Tem uma defesa que joga o quê? Em linha, tem laterais bons que avançam. Todas essas coisas, eu acredito que hoje a comissão técnica esteja já com isso nas mãos. Na hora do jogo é uma outra história, né? Você tem as informações, mas na hora do jogo é que você realmente vê como é que funciona.
E no segundo tempo o Flamengo já estava mais à vontade, né? Não, totalmente. No segundo tempo o Flamengo dominou o jogo. As modificações feitas pelo Felipe deram muito certo, né? Primeiro o Plata pelo lado direito, ajudando um pouco o Varela, que ficou muito sobrecarregado no primeiro tempo. E a entrada do Cebolinha, né? Que em pouco tempo a gente pode ser até uma surpresa na escalação, né? Felipe, mesmo assim, escalou na final da Libertadores e no jogo de ontem o Samuel Lino. Não é que o Samuel tenha jogado mal. Ele não está conseguindo dar seguimento àquelas jogadas que ele começa, né? Coisa que o Cebolinha está conseguindo. O Cebolinha deu 2 passes, volto a falar, no jogo de ontem, passe de jogador de meio campo, com a visão futurista, né? Daquela bola que já joga lá na frente para o próprio companheiro chegar. Pode ser que ele comece o jogo, mas o mais importante é que tem. Essa foi a única boa oportunidade que chegou, que é o Léo Pereira, né? O Ortiz, não me lembro se foi o Léo ou o Ortiz que bloqueou na hora do... Aqui no final do jogo, mas ali já estava no abafa, né? Exatamente. É. Por que ele não fez o mesmo com o Arrascaeta? Agora o Plata, né? Jogou pro gol. Já tentou servir o Bruno Henrique. Ele é o Plata. Lembrando o seguinte, que o Arrascaeta, na primeira jogada do gol, ele tenta dar pro Bruno Henrique. Exatamente, aí a bola volta. Aí ele depois, na hora da transmissão, pela câmera que tinha, a gente achou até que ele ia jogar pro Felipe. Mas tem uma outra câmera oposta do lado de lá que a gente vê a intenção dele. Mas ele é muito bom jogador, para não perder a piada, vai virar ouro. Ainda é Plata. Mas é muito bom jogador, sem dúvida nenhuma, potencial para virar ouro. Você achou que o Flamengo errou demais, assim, passe, domínio? Só o primeiro tempo. Primeiro tempo foi de muito estranhamento. Mas eu volto a falar a respeito do campo, André. Jogadores como a Arrascaeta, o próprio Samuel Lino, né, Jorginho, são jogadores que o domínio de bola desses caras é impressionante. Carrascal também, próprio Carrascal. A bola estava fugindo Exatamente. deles, entendeu? Na hora do domínio. O gol do Cruz Azul é um passe do Carrascal. É isso aí. Claro. Exato. E o passe, entendeu? Aquele passe em profundidade um pouco mais longo, ele não estava conseguindo entrar, porque você via que a velocidade era maior. O Bruno Henrique aproveitou uma só no primeiro tempo, mas me chamou muita atenção a questão da rapidez do campo e que eles só se adaptaram no segundo tempo. E é por isso que não é um exagero supor que o desempenho no sábado será superior, porque você teve uma fase inicial de adaptação, aí você tem um segundo tempo mais consistente, aí vem o próximo jogo e isso certamente você já vai ter um time menos inseguro, mais adaptado, familiarizado com o piso que, como até o Léo falou na transmissão, é bom, é muito bom jogar. O campo é excepcional, pelo amor de Deus. Só que precisaria um pouco mais de adaptação dos jogadores, né? De repente até mesmo a trava de não estar acostumado com um gramado como esse aí, vou entrar com uma tábua de borracha, vou entrar com a tábua mista, né? Então, assim, isso influencia. Se escorrega na bola aqui, escorrega outra bola aqui, na hora que vai dominar a bola. Uma coisa é você dominar a bola com a tábua mista, quando você vai dominar de solo, igual o salão, outra coisa é tábua tábua de borracha. É diferente, tudo é diferente nisso aí, sem dúvida alguma. E parece que o Flamengo, no segundo tempo, falou assim, agora a gente já sabe tudo. E aí jogaram com uma tranquilidade. Tranquilidade. Foi tranquilidade. Teve controle do jogo. Teve controle total. E há um detalhe, o fato de ter controlado o jogo no segundo tempo, de ter vencido com autoridade, esse elenco, esse grupo que o Flamengo tem, liderado pelo Felipe Luiz, que é o técnico, ele não se deixa envolver do tipo, poxa, vamos jogar contra o Pina. Não. Uma das marcas do perfil desse Flamengo é a seriedade contra todos os adversários. Paulinho, você pega Rossi, os Léos, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, esses caras têm bagagem para não deixar contaminar o ambiente com essa história de já ganhou, já e ainda você tem um Danilo no banco. Isso. Um Alexandre. Esquecido do Danilo também. Não, gente, nossa história dos sul-americanos no Intercontinental não permite soberba. De 2013 para cá, a gente, futebol sul-americano, não chegou à final na metade das vezes. Tivemos 6 eliminações já, para times de todas as partes do mundo. Caímos para times do Marrocos, para time japonês, time dos Emirados Árabes, saudita, mexicano 2 vezes. Pés no chão, o histórico nos obriga a ter muita cautela nessa semifinal. E também não vou projetar Flamengo e PSG, não. Só vou informar sobre a quantas anda o PSG, que ontem disputou Champions com o Atlético Bilbao, empatou 0-0.
tem notícias importantes de escalação, porque ontem foi a volta do jogador recuperado de lesão. Já o goleiro titular, o Chevalier, está fora. O Dembélé também está fora, eles não enfrentaram o Bilbao. O Hakimi só joga no ano que vem. O Marquinhos se machucou nesse jogo. Então, assim, o PSG vai disputar o campeonato francês nesse fim de semana. A ver como os franceses chegarão. Eles vão direto para a final, eles vão enfrentar no sábado o Metz. E aí embarcam para o Catar para jogar na quarta-feira contra Flamengo ou Pirâmides. A gente não tem a menor ideia. Primeiro, eu acredito que o Flamengo vai ganhar do Pirâmides e tudo leva a crer que a final vai ser Flamengo e PSG. E aí ninguém tem ideia do que pode acontecer, do PSG vencer ou do Flamengo vencer. Acho que a única questão que, pelo menos para mim, está muito nítida é a seguinte. O PSG é um time patrocinado pelo Catar, por um Qatari. Então, o proprietário da equipe ele ficará muito feliz em ver o PSG campeão no país. Que eu quero chegar... Tenha dúvida disso. Assim, o PSG vai entrar para ganhar o jogo. Com certeza. O PSG não vai... Se for PSG, Flamengo, PSG e Pirâmides... Não, porque depois começa assim, mas aí o PSG... Não, o PSG vai entrar, seja o Pirâmides o adversário, eu acredito que será o Flamengo, ele vai entrar para ganhar o jogo. E tem mais. O PSG perdeu pro Botafogo, que é um time brasileiro. Sim. Então, assim, eles vão entrar, vão perder para outro time brasileiro? Exato. O PSG Na final, nunca tinha ganhado Champions League, ou seja, o PSG ganhou o Mundial? Não. O PSG não tem Mundial, sabe? Então, assim, o PSG vai entrar para ganhar, não tem as dúvidas disso. Claro, porque às vezes nós temos uma coisa de querer minimizar o feito do clube brasileiro. Não. Não é? Pode ser alguma. Eu ouvi isso de muita gente desde a época que o Flamengo foi campeão do mundo lá contra o Liverpool, e o Júnior sabe muito bem do que eu estou falando. Não, mas aí os europeus... Não, que não. Não. Ontem o Luiz Henrique, entrevistado pela equipe da TNT, foi perguntado sobre se preferia ter Flamengo ou Pirâmides. Eu achei a pergunta ousada, que eu pensei, o cara não vai responder, e ele respondeu. Ele disse que prefere o Pirâmides. Não, acompanha o Flamengo, sabe do campeão da América, e assim, é raro um treinador falar sobre isso, que ele prefere o Pirâmides. Quero mostrar a escalação do time. Apesar dos desfalques, a gente sabe a encrenca que é enfrentar um time dessa qualidade. Então vamos lá. Talvez o goleiro volte. Ontem jogou o Safonov. O Hakimi não joga, então o Zaire-Emery atua de lateral. O Marquinhos saiu machucado, como eu já informei, vai ser reavaliado. Pacho, Nuno Mendes. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Kvaratskhelia. O Mailu, depois o Doué, que voltou ontem. E o Barcolá, depois o Gonçalo Ramos. O Dembélé está fora do time por hora. Só esse meio campo aí, André, já te faz tirar o sono do treinador adversário. E o Kvaratskhelia? Timaço. O Dembélé depois ganhou a bola de ouro também. Não conseguiu mais... Caramba. Tem uma sequência... Quem é que vai parar no Mendes? É complicado. No Mendes é o melhor lateral direito do mundo, né? Não vamos nem perder tempo debatendo que é óbvio que é um time de outro patamar, né? A gente está usando... Claro. Estamos exaltando exatamente a qualidade dos jogadores do... Não, sim, digo assim, não vamos nem colocar em discussão sobre a qualidade do time. A gente sabe que é um time de outra prateleira, A gente está falando da qualidade desses jogadores. Isso não é um time, isso é uma seleção. Exato. Ganhou uma Champions pra cima da Inter de Milão com autoridade, não foi uma coisa assim... Aquilo foi atropelo. Parecia que foi um jogo. Atropelo. E não custa lembrar, destruiu o Real Madrid na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, sem dó nem piedade. Exato. Né? Destruiu, assim, como se estivesse enfrentando um time de meninos. Não é um time qualquer. Quando, assim, voltando à final da Champions, amigo, time italiano pra você... ver o adversário empilhando gol assim, não é uma coisa... E mais do que isso, a Inter tinha ganhado do Barcelona. Exato. A Inter eliminou o Barcelona, assim, caramba, fez tantos gols no Barcelona. Taticamente, o futebol italiano é bom pra caramba. Tomaram o PSG. Um coco do PSG. Vamos lembrar, o PSG passou pelo Bayern, que tinha eliminado o Flamengo, certo? O Bayern despachou o Flamengo. O jogo seguinte do Bayern foi o PSG. Aí o PSG foi lá e mandou o Bayern pra casa. Mas aquilo dali me fez repensar muitas coisas. Principalmente tendo uma cabeça de um treinador. Por quê? Porque o Luiz Henrique, aí eu volto, sempre que a gente fala, eu tenho que frisar o que o Luiz Henrique falou. Lembra? Ele falou, olha, eu tive que mudar a forma que a gente jogava mediante ao Bayern de Munique.
Porque você vê tem muitos treinadores que falam assim, eu não vou mudar não, alguns são orgulhosos demais, eu tenho isso aqui e vou fazer o que eu... Né? Ele mudou, ele falou assim, eu tenho que deixar a bola com o Bayern. Porque o Bayern faz uma pressão muito boa, pressão alta, então eu vou deixar a bola com o Bayern. Então ele mudou, ele deu essa entrevista depois e venceram e foram para a final. E na semifinal despacharam o Real Madrid, na final deu Chelsea. Agora a gente vai saber primeiro quem vai para a final, né? Flamengo ou Pirâmides. Passando o Flamengo, a gente trata esse duelo, se ele acontecer, com toda a grandeza que exige um Flamengo e PSG, se ele for confirmado no sábado. Amanhã, inclusive, a seleção vai ser muito de contar a história do Pirâmides, os perigos que aguardam o Flamengo na semifinal. Eu vou fechar esse bloco com mais um baú. Quer falar algo mais, pessoal? Não, é só porque em cima do comentário do Luiz Henrique, você acompanhou em loco, e o Felipe estava lá também. Olha como foi favorável para os clubes brasileiros a Copa do Mundo de Clubes. Ela conseguiu botar o clube brasileiro, o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, no radar de quem vive no continente onde o futebol é top e as exigências... Mas, opa, peraí. Porque cada um dos clubes brasileiros que disputou a Copa do Mundo de Clubes deixou a sua marca. Cada um deles. Botafogo vencendo o PSG, o Flamengo em relação ao Chelsea, o Fluminense em relação à Inter de Milão, o Palmeiras também foi derrotado pelo... Enfim, eles entraram no radar do circuito europeu. Os clubes. Porque normalmente, o que é que eles fazem, os clubes europeus? Eles estão sempre de olho nos sul-americanos, porque eles vêm buscar aqui... o pé de obra. Eles gostam do pé de obra. E o Luiz Henrique deixou claro que ele viu o Flamengo na Copa do Mundo. Aliás, é uma característica da competição. Treinadores europeus assistiram a vários jogos, comentaram as equipes sul-americanas, que ele soube do Flamengo na Libertadores e que ele prefere pegar o Pirâmides. Eu não queria projetar um hipotético Flamengo e PSG, mas não me contenho, porque... Eu estava com o Felipe em Miami, no jogo do Bayern. O Felipe optou por não mexer na maneira do Flamengo de jogar. Será que se agora ele encarar o Bayern com o aprendizado que foi aquele jogo de Miami... encarar o PSG, com o aprendizado que foi o jogo de Miami, ele vai mexer no time, por exemplo, reforçar mais o meio-campo, colocar mais jogadores europeus que ele tem no elenco, como o Saúl, fazer um jeito mais conservador... Eu acho que é um grande debate caso o Flamengo passe pelo Pirâmides. Se o Felipe... Não perca a seleção de segunda-feira. Você não acha que é um grande debate? Mesmo. Se o Felipe, por exemplo, o Tite vinha jogando de um jeito em 2012. Ele mudou 2018. O time... 2012, contra o Mundial. Ele mudou o time da semifinal para a final, para encarar o Chelsea. Ele tirou o Douglas, colocou o Jorge Henrique, que aumentou o poder de marcação. Ele fez uma adaptação no time. Ligeira, mas fez. Será que, caso passe pelo Pirâmides, o Felipe, lembrando o que aconteceu com o Bayern, tudo bem que ele ganhou do Chelsea na fase de grupos, será que ele faria uma concessão? Faria diferente? Eu aposto que faria. Vou lembrar a entrevista do Dorival, que ele falou, a gente perde. Aí teve alguém que perguntou para ele, falou, não, todos os jogos são um aprendizado. Tem um aprendizado. Aí a resposta. Não, por exemplo, colocar um jogador europeu no meio campo, o Saúl, com mais experiência nesse tipo de enfrentamento. Pode ser. Será que ele faria isso? Tiraria um atacante? Obsessivo do jeito que e estudioso, tão obsessivo quanto estudioso, o Felipe Luiz certamente saiu do Mundial com várias... Aqui eu preciso fazer isso, ali eu preciso... Porque o Fluminense foi se adaptando aos adversários também na Copa do Mundo. Porque cada jogo é um desafio. Ainda mais no jogo... Eu falei que eu não queria já projetar Flamengo e PSG e já tô submetendo esse pecado. Você já vai ter uma guerra de treinadores, porque o Felipe vai fazer isso aí e você já tem o Luiz Henrique que automaticamente já faz isso. Então, é muito bom. Eu não queria, mas esse jogo é tão legal. Foi mais forte do que você. Mais forte que eu. Mas vamos primeiro tratar do Pirâmides. Depois a gente mergulha neste... Caso o Flamengo passe, PSG e Flamengo. Mas vamos... Então tá aí, meus amigos, o Mengão, né, que já está aí na sua reta final de preparação. É, exatamente isso. São poucos treinos, né, que o Felipe Luiz vai ter aí para se preparar. Então, qualquer dia que passa já é quase reta final, né? Mas é claro que o Flamengo já vem estudando, né, e se preparando esse time do Pirâmides do Egito. A comissão técnica do Felipe Luiz já estava estudando esse time, o próprio treinador não conhece tão bem assim o Pirâmides do Egito, mas agora, né, com o dossiê na mão, mostrando, né, ali para os jogadores o vídeo e tudo que eles levantaram sobre o Pirâmides, é claro que o Flamengo tem conhecimento da forma que esse time joga e da forma que esse time deve jogar contra o nosso Mengão no próximo sábado.
Vamos torcer muito para que o Flamengo consiga mais uma vitória e chegue até a grande decisão contra o time do Luiz Henrique, o Paris Saint-Germain. Tô confiante no Flamengo nesse Mundial de Clubes, né? Nessa Copa Intercontinental. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!